Carolina, vamos lá fazer o testinho com o Sr. Presidente da ANAC. Sr. Presidente da ANAC, bom dia. Sr. Presidente da ANAC, bom dia. Bom dia, peço desculpa, estava com o microfone desligado. Como está? Bem-vindo. Estamos só a fazer um teste antes de começarmos, só para ver se o ouvíamos e o víamos com boa qualidade técnica, penso que sim. Espero que sim. Pelo que o cumprimento já, ainda antes do início dos nossos trabalhos, dou-lhe também as boas-vindas. Vamos já iniciar, está bem? Só mais um bocadinho. Bem. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início então à nossa reunião do dia de hoje, que tem na ordem do dia a audição da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Eu queria informar as senhoras e senhores deputados que fomos informados há pouco que esta audição, ao contrário daquilo que inicialmente estava previsto, vai ser gravada pela ARTV e depois certamente será passada em diferido no canal Parlamento. Queria cumprimentar o Dr. Luís Miguel Ribeiro, Presidente da ANAC, e o Dr. Carlos Choruca Salgado, Vice-Presidente da ANAC, que nos estão a acompanhar, bem como a equipa que, com certeza, e pela informação que tenho, também estará presente e também nos irá acompanhar. Queria informar as senhoras e os senhores deputados, bem como a ANAC, que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial para a ANAC de 5 minutos, uma primeira ronda por cada grupo parlamentar que queira usar da palavra de 7 minutos, sendo que a resposta da ANAC será no final de cada uma das intervenções nesta primeira ronda. Depois uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que a ANAC, neste caso, responde no fim de todas as intervenções e no conjunto das perguntas que forem colocadas, tendo para o efeito o mesmo tempo que for usado pelos grupos parlamentares. E depois ainda uma terceira ronda de 2 minutos por cada senhora deputada e cada senhor deputado inscrito, cabendo 10 minutos finais à ANAC para resposta a essas questões. Senhor Presidente da ANAC, Dr. Luís Miguel Ribeiro, dava-lhe as boas-vindas, cumprimentá-lo-ia, dizer-lhe que é um gosto recebê-lo uma vez mais, desta vez de forma digital, fruto das circunstâncias que ainda atravessamos, e dar-lhe então a palavra para a sua intervenção inicial de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, é sempre um prazer voltar a estar convosco, embora de forma digital e remota, infelizmente. Eu iria passar desde já a uma breve apresentação. Eu sei que só temos 5 minutos para a fazer e, portanto, eu, sem prejuízo daquilo que iria destacar da apresentação, já enviei a apresentação por e-mail para poderem tê-la convosco. Eu espero já estar a apresentar o ficheiro, o PDF. Podem-me confirmar se o estão a ver? Não, Sr. Presidente, não estamos a ver. Não? Eu estou a vê-lo. Na Assembleia que talvez não esteja. Não. Diz a lição AR, não? Sr. Presidente, parece que os senhores deputados que nos estão a acompanhar em videoconferência veem. Nós aqui na sala não estamos a ver. Não sei qual será Peço desculpa, também eu, como digo, já enviei por e-mail e apenas destacaria. Sr. Presidente, eu ia dizer isso. Exatamente. Já agora vou retirar este tempo, que ainda estamos num modelo de organização, portanto não lhe vou contar este tempo. Muito bem, agradeço. Já vou retomar a contagem de tempo, mas já agora para informar, eu penso que já chegou a apresentação a que se refere. Eu já pedi aos serviços da Comissão para partilharem pelas senhoras e pelos senhores deputados, pelo que será mais fácil assim, e portanto cada um já tem no seu e-mail
o documento e com as ferramentas informáticas que todos temos à nossa disposição, cada um pode consultar com toda a facilidade. Pelo que, Sr. Presidente, estamos em condições de acompanhar também o documento por essa via e vou contar novamente os 5 minutos para a sua intervenção. Faz favor. Muito bem. Como facilmente compreendem, aquilo que nós estamos a viver este ano ainda é uma fase de recuperação do tremendo impacto do Covid-19 no setor da aviação civil. Eu estou-vos a apresentar aquilo que é um gráfico da evolução do número de passageiros desde 2010 até 2021 e aquilo que podem ver é que no ano 2020 decrescemos a níveis não vistos durante esta última década. Tivemos com 18,4 milhões de passageiros, quando em 2010, por exemplo, tínhamos 28,6. Aquilo que esperamos é que, de facto, exista agora uma recuperação. O primeiro semestre não foi famoso, mas com base no progresso do programa de vacinação, aquilo que estamos a ver desde já é um grande retorno da procura, especialmente de turismo, com impacto neste verão. Poderá ser um verão um pouco mais tardio do que aquilo que estamos habituados a ver, mas aquilo que esperamos é, de facto, um pico bastante intenso nestes próximos meses. Também temos que compreender que durante o ano de 2020 houve reflexos desta crise na própria atividade da ANAC e aquilo que tivemos foi alguma diminuição da nossa atividade, mas essa diminuição foi assimétrica. Por exemplo, estamos a falar de auditorias de rampa, ações de supervisão de rampa decresceram 42%, porque elas estão dependentes da chegada das aeronaves para poderem ser inspecionadas, mas em contrapartida, uma vez que precisávamos de manter as nossas ações de supervisão e garantir que os operadores aéreos estavam nos vários aspectos de manutenção, de preservação das aeronaves, etc., estavam a cumprir as suas obrigações, tivemos um aumento de inspeções realizadas sobre esses aspectos. Também começámos a fazer auditorias remotas sobre muitos deles, o que melhorou substancialmente o desempenho e implicou menores deslocações com os consequentes diminuição do risco de contágio. As atividades de licenciamento, como facilmente verificarão, também diminuíram de forma não muito substancial, mas mesmo assim ainda foi uma diminuição da volta de 7%. As reclamações de passageiros diminuíram 16%, especialmente porque houve ali uma altura na fase dos cancelamentos em que elas subiram muito depois, houve uma diminuição abrupta quando o tráfego estabilizou em patamares muito inferiores. Este tempo de pandemia foi aproveitado pela ANAC também para aumentar os seus recursos humanos. Eu sei que isto é um paradoxo quando todo o setor estava a diminuir efetivos. Na realidade, nós estávamos a repor aquilo que eram as lacunas que já existiam e já existiram desde que este Conselho de Administração chegou em 2015, que aquilo que verificou é que havia muitas lacunas ao nível dos recursos humanos da ANAC. Devem ter em consideração que os recursos humanos num regulador não são passíveis de substituição ou de uma gestão como existe ao nível de um operador de transporte aéreo. Quando um operador de transporte aéreo tem uma redução da atividade, tende a libertar recursos humanos e depois pode ir ao mercado buscá-los no momento seguinte, porque existem pessoas com licenças, com aptidão para desempenhar a função daí a pouco tempo. Num regulador isso não se passa. O período de treino médio de uma pessoa que entra num regulador será à volta de 6 meses para uma pessoa que já tem muitas qualificações, 1 ano ou quase 2 anos para uma pessoa que entra de novo. E, portanto, um regulador não tem esta capacidade de gerir o seu quadro do pessoal face a uma quebra que nós achávamos que era pontual da atividade, como terá um operador de mercado e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é apontar os recursos humanos da ANAC para aquilo que será a velocidade de cruzeiro deste setor.
Em termos de recursos financeiros, aquilo que o orçamento, aquilo que apontamos em termos de resultado para 2021 é mais ou menos o break-even, ligeiramente acima. Nós tivemos um primeiro semestre um bocadinho pior do que aquilo que estávamos à espera, um segundo semestre francamente, com indicações francamente melhores e, portanto, estamos a admitir que ainda haverá alguma incerteza, ficamos um pouco acima, um pouco abaixo do zero. Aquilo que vem aqui é a projeção de 2021 que consta do orçamento. O que eu vos posso também dizer, uma vez que aqui está incluída a cobrança da taxa de segurança e a sua transferência para as forças e serviços de segurança, em termos de receita líquida, para a própria ANAC estamos a falar de 26,1 milhões de euros e a despesa líquida de 26 milhões de euros, grosso modo, e isso será efetivamente o orçamento da própria ANAC. Em termos não vos vou amassar muito mais porque acho que já estou a acabar o tempo em termos de ação, principais eventos de 2020, em termos de ação internacional, quadro regulamentar. Como devem calcular, nós tivemos que fazer muitas ações não previstas à medida que a pandemia se desenrolava e, portanto, respondemos com base naquilo que eram os guidelines da ICAO, da EASA, das organizações internacionais e das próprias solicitações do Ministério da Saúde à medida que a pandemia se desenrolava, e continuaremos a fazer isso agora com aquilo que serão os instrumentos da recuperação, com o certificado Covid digital, etc., de forma a garantirmos um rápido restabelecimento do setor. E, portanto, eu passaria toda esta parte da apresentação que a têm convosco. Doutor, eu pedi agora para abreviar, por favor. Exatamente. Bom, do ponto de vista interno também houve grandes modificações, tivemos que nos adaptar ao teletrabalho, conseguimos nesta redução da atividade também concretizar um projeto importante que foi dotar a sala de exames de melhores condições para os alunos, uma vez que as condições que existiam não eram as melhores, e isso condicionava fortemente a nossa capacidade de resposta para estes alunos. E tivemos uma série de outras ações que não vos vou amassar mais com elas. Em termos de posicionamento de Portugal face às suas congêneres da IASA, nós estamos acima da média da IASA em termos de implementação efetiva das recomendações da ICAO, e, portanto, esse resultado é de salientar. Tivemos uma boa performance. E relativamente ao plano de atividades, tenho a certeza que terão as vossas perguntas e que as poderão colocar ao longo da audição. Eu gostaria apenas de agora para terminar, passar então, a palavra ao Sr. Vice-Presidente Carlos Tarouca Salgado, considerando que o seu mandato estará a chegar ao fim. Eu gostaria apenas de lembrar a este propósito que, quando cá chegámos, eu e o Sr. Vice-Presidente, a ANAC verdadeiramente tinha sido transformada há pouco tempo e, na realidade, apenas era o INAC com uma designação diferente e mais responsabilidades. Houve um grande caminho que percorremos desde então até agora para afirmar a ANAC como uma autoridade efetiva e não como apenas um fardo administrativo para os regulados, quer queiramos, quer não, o que acontecia até então. E, portanto, os meus agradecimentos também públicos ao Dr. Carlos Tarouca Salgado por todo o seu empenho e o seu trabalho, e eu passaria a palavra para deixar algumas palavras aos senhores deputados. Muito obrigado. Desculpe, doutor Carlos Salgado, bom dia também, bem-vindo. Eu lamento, eu não quero ser desagradável, mas vamos lá ver, nós temos um tempo regimental e aquilo que é a minha obrigação é fazê-lo cumprir. Muito bem. Nós vamos com, neste período de intervenção inicial, o tempo previsto era de 5 minutos, já estamos nos 8 minutos e meio. Eu diria, talvez, para não ser desagradável, se os grupos parlamentares assim concordarem, eu daria 1 minuto e meio ao Dr. Carlos Salgado, mas isto já prefaz 10 minutos para a intervenção inicial, que não é isso que se pretende, porque o que se pretende de uma intervenção inicial é que seja resumida e sintética para depois os grupos parlamentares sim colocarem questões. Isso é que é absolutamente essencial, porque é esse o espírito desta audição. Mas para não ser desagradável, e se os senhores deputados concordarem, eu daria 1 minuto e meio ao Dr. Carlos Salgado, mas não mais do que isso. Sr. Presidente, está-me a ouvir?
Estamos a ouvir, sim. Pronto. Com certeza que ainda vou recuperar tempo como um bom ciclista que já fui em tempos passados. E acho que é fundamental, como o Sr. Presidente assinalou, do tempo já gasto nesta audição. Eu só queria saudar os senhores deputados por esta comissão que sempre nos acompanhou ao longo de 6 anos. Eu estou no fim do meu mandato, no fim deste mês de junho, deixo as minhas funções e vou-me reformar. Foi um prazer ter estado na ANAC. Vejo uma grande alteração que já foi assinalada pelo Sr. Presidente das alterações que a ANAC sofreu. Queria apenas salientar que é meu dever e acho que é minha obrigação é que quanto mais independente for um regulador como a ANAC e mais exigências tiver de quem nos deve escrutinar, que é a Assembleia da República, melhor. Nós estamos cada vez mais integrados numa União Europeia, que tem cada vez mais exigências, como é a EASA, e nós estamos, como foi há bocado sublinhado pelo Sr. Presidente, estamos acima da média dos outros países. Portanto, isso é de regozijar-nos e não quero gastar mais tempo, apenas saudar todos, desejo-vos um bom trabalho e foi um prazer trabalhar convosco ao longo destes últimos 6 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Saruca Salgado. Também muito obrigado pela sua capacidade de síntese e sei que vai continuar a acompanhar esta audição, mas aproveito também desde já para também lhe agradecer naturalmente a dedicação a este serviço público e desejar as maiores felicidades nessa nova etapa da vida, uma vez que também nos anunciou que vai passar a outra condição dentro de poucos dias. Posto isto, vamos dar então início à ronda pelos grupos parlamentares, cabendo, conforme já disse, 7 minutos a cada uma das intervenções, começando o grupo parlamentar do PSD, penso que será o Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor, 7 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Presidente da ANAC, o Dr. Luís Ribeiro, cumprimentar também o Dr. Carlos Saruca Salgado e desejar-lhes muitas felicidades para este novo tempo de sua vida, que tudo corra pelo melhor, indo diretamente à nossa audição regimental. Sr. Presidente da ANAC, o ano de 2021, portanto, está a ser o ano da recuperação da crise sanitária Covid-19, em todos os setores da atividade económica, todos sofreram com esta crise sem precedentes, vivemos ainda tempos de muita incerteza quanto ao futuro. O que temos certo é que estão a ser necessárias medidas para ajudar à recuperação de toda a economia e particularmente do setor da aviação, que foi, sem sombra de dúvida, um dos mais prejudicados pelo Covid-19, porque desde logo pôs no chão todos os aviões e, portanto, não podendo viajar, tornava-se impossível para o setor a sua sobrevivência e, portanto, com a paragem do turismo tudo se agravou e a Comissão Europeia teve que lançar a mão de um conjunto de auxílios financeiros para a salvação das empresas de todo este setor. Esta crise motivou a asfixia financeira das transportadoras aéreas, a das assistências em escala, o handling e todas as empresas direta ou indiretamente relacionadas com o apoio à aviação civil. Portanto, gostaria de lhe colocar uma primeira questão que tem a ver com os impactos da pandemia, qual a perspectiva da ANAC relativamente à duração e dimensão desta crise, como prevê a retoma da atividade para os valores antes da pandemia e quais são os novos desafios que se colocam a todo o setor. Eu penso que este é um ponto fulcral desta nossa audição regimental. Ainda agora uma outra questão que tem que ver com a quebra de receitas aeronáuticas e não aeronáuticas associadas a este condicionamento que foi imposto à aviação e ao espaço de manobra de todo este setor. Eu pergunto porque é que a ANAC ignorou as reclamações das empresas do setor, até por admiração da minha parte. A ANA tinha dado espaço para diferir o déficit de 10 milhões que existia relativamente a 2017-2018, em vez de repercutir tudo nas taxas do ano 2021, e, portanto, tendo o Governo recusado esse diferimento, porque é que a ANAC acompanha esta posição? Portanto, e tendo provocado um aumento de 4,89% nas taxas aeroportuárias, cobrando 72 cêntimos por cada passageiro. Não será pouco prudente a tomada desta posição numa altura em que o país ainda atravessa a recuperação da crise de Covid?
Esta posição por parte da ANAC deve-se ao posicionamento do Governo face a esta questão. Portanto, e uma vez que os senhores do cumprimento do contrato de concessão, portanto, têm competências, se o fizeram porque ouviram apenas o Governo ou houve outras razões no âmbito desse contrato que levasse a isto. No que toca ao orçamento da ANAC, também houve impactos desta crise, naturalmente. De resto, o resultado líquido negativo do ano 2020 de 7 milhões de euros contrasta com o resultado positivo de quase 10 milhões que houve no ano anterior. Portanto, qual é a vossa previsão do ponto de vista do funcionamento da autoridade neste momento relativamente ao futuro e relativamente à recuperação de todo este setor? Sente que a ANAC, com todos estes constrangimentos financeiros, seja da própria atividade, está dotada de todas as ferramentas para enfrentar este período tão conturbado? Isso do ponto de vista orçamental para 2020, se estes impactos estão refletidos em todos os instrumentos financeiros e se este orçamento é suficiente e é adequado, e diria mais, se ainda há o problema das cativações e os limites à contratação pessoal. Pelo que o Sr. Presidente disse na sua intervenção inicial, do ponto de vista da contratação de pessoal, este foi o ano que passou foi um ano em que a ANAC aproveitou para contratar mais recursos humanos. Mas, como esta era uma limitação que ao longo dos anos foi sendo referida, eu pergunto como é que está essa situação. Quanto ao reforço da estrutura interna da autoridade, particularmente ao nível da fixação de capital humano, esta também era sempre uma das dúvidas. Uma das grandes dificuldades da ANAC era reter técnicos competentes neste setor, capazes de garantir os elevados padrões de qualidade e rapidez de resposta. Portanto, mantém esta política. Em que medida também a pandemia está a condicionar-vos neste aspecto? Porque isto vai de encontro a uma questão colocada pelo Dr. Carlos Chruca Salgado, que é exatamente a independência do regulador. Portanto, uma das maiores acusações que são normalmente feitas às entidades reguladoras é a sua incapacidade para impedir que o supervisor seja capturado pelas entidades reguladas. Portanto, como é que vê o desempenho da autoridade a este nível? Portanto, sentem toda a independência, conseguem exercê-la sem sombra de dúvida da forma que serve melhor os interesses dos contribuintes e dos consumidores. Portanto, esta é outra das questões que lhe deixo. Outro dos grandes desígnios da ANAC e da sua presidência ao longo dos anos foi a capacitação tecnológica. Portanto, eu tenho acompanhado a atividade da ANAC nos últimos anos e, portanto, por isso no passado também o critiquei pelo facto do instrumento mais básico, que é o site, ser pouco friendly. Eu quero dizer que no passado tive dificuldades em obtenção de informação, mas desta vez, portanto, apesar do site continuar ainda um pouco desatualizado, em termos de informação tive todas as capacidades para recolher a informação que pretendia, portanto tenho que saudá-lo desta vez por esse mesmo motivo, mas não fará mal, com certeza, uma melhoria nas questões relacionadas com a informação disponível aos cidadãos. Outro tema que me parece muito importante para esta audição prende-se com o elevado volume de reembolsos por cancelamentos que a TAP acumula, cerca de 500 milhões de euros. Portanto, isto é simultaneamente um problema para quem viaja e viu as suas viagens canceladas, mas também é um problema para a TAP para fazer face à disponibilização de viagens ou de verbas para compensar estes 500 milhões de euros. Este tema tem gerado um enorme volume de reclamações. De resto, no ano 2020, as reclamações relativas à TAP, peço desculpa, as reclamações que chegaram à ANAC prenderam-se essencialmente com este facto, o volume de reembolsos. Portanto, que ações tomou a ANAC no sentido da proteção dos consumidores? Eu tenho mais um conjunto de questões, mas se calhar deixaria então para uma segunda ronda, uma vez que já excedi o meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAC, os mesmos 7 minutos para resposta, por favor. Muito obrigado. Eu tentarei corresponder a esses 7 minutos. Bom, em termos de impactos da pandemia e da crise, aquilo que eu diria que
estamos finalmente a ver a crise a passar, salvo se acontecer algo de extraordinário, como algum tipo de variante que seja digamos assim, imune ao programa de vacinação. Nós aquilo que estamos à espera é que o verão já seja um verão relativamente normal, aliás, com um pico de tráfego, se calhar, próximo dos níveis de 18, 19 e depois uma nova desaceleração, mas em termos de volume do verão estamos bastante otimistas. Aquilo que nós achamos que será o ano em que retornamos à normalidade, e aqui a normalidade é o ano 2019, que é uma normalidade um pouco otimista, porque o ano 2019 foi o ano em que o tráfego superou todos os recordes, mas estamos à espera que esse regresso a essa normalidade aconteça alguns em 2024-25. É exatamente aí que localizamos os maiores desafios do setor, é porque verdadeiramente nós não queremos voltar ao ano de 2019 tal como ele existia, se isso significa atrasos sucessivos, congestionamento nos aeroportos, congestionamento em rota e, naturalmente, toda a poluição que isso acarreta. Por isso, temos estado a acompanhar de forma muito ativa, e até porque Portugal tem neste momento a presidência da União Europeia, temos estado a acompanhar todas as iniciativas da Comissão relativamente ao desenvolvimento do Single European Sky na versão 2 e, portanto, estamos envolvidos em todos esses dossiês, de forma a garantir não só que temos uma evolução face ao panorama anteriormente existente, mas também que são salvaguardados os interesses nacionais em termos de todo o ecossistema aéreo. Relativamente à quebra de receitas, colocou aí uma questão importante, eu aqui pediria algum tempo para lhe explicar. Verdadeiramente não foi a ANAC que mudou de posição. Verdadeiramente, apesar de a ANA ter dito que teria espaço para diferir os valores acumulados de anos anteriores de acerto de receita, a verdade é que depois acabou por não o fazer e comunicou ao Governo que não o queria fazer. A posição da ANAC foi sempre de dar margem a Governo e concessionária para se entenderem relativamente a esse dossiê. Na realidade, o que aconteceu foi que a ANA pretendia recuperar à volta de 33 milhões de euros de déficit, acertos de estimativa. A ANAC rejeitou 20 e, portanto, ficaram apenas 10. E a posição que a ANA transmitiu ao Governo é que, sendo apenas 10, que não veria a necessidade de eles serem diferidos no tempo. A ANAC, apesar de tudo, face à decisão inicial, deu um espaço de 2 semanas, que depois prolongou, para concessionária e Governo se entenderem sobre os termos de um eventual diferimento desses valores. Não foi possível, não se entenderam. A ANAC não poderia, por si só, tomar essa iniciativa porque seria uma alteração ao contrato e havia muitos pormenores a acertar entre concedente e concessionária, como, por exemplo, se esse diferimento era remunerado ou não, qual o prazo. Isso não seria algo que a ANAC pudesse definir por si só e, portanto, demos espaço para a negociação não chegou a bom porto e, portanto, não tivemos outra alternativa senão aprovar as taxas tal como tinham sido propostas, já expurgadas de 20 e tal milhões de euros que a ANAC não reconheceu direito à ANA de cobrar. Relativamente à previsão para o futuro em termos financeiros para a própria ANAC, como lhe referi, estamos à espera, ainda com algum grau de incerteza, de chegar ao break-even já este ano e para anos futuros voltar a ter algum excedente orçamental. A perspectiva ainda é algo incerta para agora, mas o que é facto é que a ANAC tem pôde contar de forma algo limitada com o valor do saldo de gerência que tinha acumulado anos anteriores, que serve exatamente para isso, ao fim e ao cabo, para estabilizar a atuação da ANAC nestes anos de perturbação de tráfego. De alguma forma,
Não lutamos contra cativações neste momento, até porque houve uma iniciativa do Parlamento que acabou com essa situação e que nós saudamos, mas efetivamente tivemos uma nova dificuldade, uma vez que continuamos a depender do Ministério das Finanças para a integração de saldo de anos anteriores, para poder, ao fim e ao cabo, gastar o dinheiro acumulado de anos anteriores para sustentar a atividade da ANAC no corrente ano. Portanto, tivemos essas dificuldades, conseguimos mais ou menos superá-las, e isso também é de relevar, porque foi um esforço importante também do nosso ponto de vista interno para conseguir otimizar toda a nossa estrutura de custos, mas o que é facto é que conseguimos, mais uma vez, reforçar os meios humanos da ANAC e mesmo fazer algumas intervenções, como eu já referi, ao nível das infraestruturas, para, nomeadamente em benefício dos alunos que vinham cá fazer os exames. Esta atividade mais reduzida do setor aéreo, e particularmente ao nível das transportadoras e todo o setor, também criou algumas oportunidades, e quando falo em termos se foi possível ou não a ANAC reforçar o seu capital humano, sim, e foi possível fixá-lo. Objetivamente, nestas alturas é que se verifica a maior estabilidade que um regulador oferece face ao mercado, e, portanto, foi possível, de alguma forma, ver no mercado pessoas altamente qualificadas que deixaram os seus empregos antigos e, portanto, estavam à procura de novos desafios profissionais. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi seletivamente ir buscar também um conjunto de qualificações que nos faltavam nos quadros e conseguir também aí reforçar os nossos quadros com isso. Como eu já referi, ainda existe alguma falta de recursos na ANAC para aquilo que será uma situação de cruzeiro, em que todos os operadores estão a funcionar em termos de cruzeiro. Isso é sabido, portanto, eu acho que agora com menor intensidade, mas ainda continuaremos durante os próximos tempos seletivamente a ir buscar algumas qualificações que nos faltam. Também lhe diria que quando nós chegámos à ANAC, nós tínhamos à volta de 45 avanças e 140 efetivos. Foi possível reduzir o número de avanças, isso reduz drasticamente aquilo que será a incerteza quanto à possibilidade de contarmos com os nossos recursos humanos no futuro, porque estas avanças são naturalmente mais voláteis. Vamos continuar a ter sempre um conjunto de avançados, uma vez que há certas qualificações, como por exemplo controladores de tráfego aéreo, que é muito difícil de reter na sua vida ativa, e, portanto, vamos buscar muitas vezes pessoas reformadas ou pessoas da Força Aérea que passaram à reserva, e é assim que nós conseguimos fazê-lo, e essas pessoas apenas vêm trabalhar para a ANAC por avança. Portanto, as avanças continuarão sempre a existir, mas houve um reforço terminasse, por favor. Em termos de reforço da independência, acho que nunca sentimos qualquer tipo de pressão ao longo deste... Doutor, eu vou-lhe pedir mesmo para terminar, assim nós muito bem. Não conseguimos... Sim, senhor. Faltou uma parte dos reembolsos, mas não houve falhas de independência, pelo contrário, acho que reafirmámos a nossa independência ao longo deste tempo. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado. Sr. Doutor, eu peço desculpa, mas eu vou mesmo, para as próximas intervenções, eu vou mesmo apelar à capacidade de síntese do Sr. Doutor, porque se assim não for, torna-se difícil não só a gestão dos trabalhos, como a eficiência dos mesmos. Assim sendo, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado André Pinotes Batista, faz favor, tem a palavra para, em 7 minutos, a poder usar. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei na minha intervenção colocar esta última questão que o Sr. Presidente não teve a oportunidade de responder, e dessa forma não tem que exceder o seu tempo, porque permitir-lhe-ei também poder prestar os esclarecimentos necessários a esta Casa. Eu começava antes de mais por saudar o Dr. Luís Miguel Ribeiro e naturalmente também o Dr. Carlos Salgado, a quem fazemos votos da continuação de uma boa vida pessoal e que tudo lhe corra bem. Muito obrigado pelo serviço público que prestou. Uma nota que temos que dar, associando e subscrevendo também aquilo que o deputado Carlos Silva teve a oportunidade de dizer, era no sentido de poderem melhorar aquilo que são as vossas plataformas digitais, que sempre permitem uma maior sindicância da Assembleia da República. Em igual sentido,
Gostaria de congratular-vos pela nota que nos fizeram chegar, mas lamentar que a mesma tenha chegado às 10h38, não permitindo que os deputados possam colocar questões mais detalhadas e mais finas. E, portanto, de futuro, acho que era desejável que estas mesmas apresentações, que estão bem estruturadas e contêm um conjunto de informação muito relevante, nos possam ser remetidas com uma maior antecedência, de forma a que também possam, Vossa Excelência, esclarecer melhor as matérias que tanto vos apraz. Ainda assim, e da leitura rápida do documento que nos foi enviado, é possível desde logo perceber que o setor da aviação atravessa provavelmente o seu momento mais negro, pelo menos, se não no dramatismo do que estamos a assistir, na escala. Acredito até que quer em dramatismo, quer em escala. Nós podemos verificar que em 2010 em Portugal tínhamos 28,6 milhões de passageiros transportados nos aeroportos nacionais, já para não me referir à carga, apenas em termos de passageiros. Em 2019 este número tinha mais que duplicado, de 28 para 60 milhões, e eis que em 2020 vamos para 18 milhões, recuando quase 2 décadas naquilo que era o número de passageiros transportados. É, portanto, uma questão que gostaria que abordasse, a forma como o setor foi impactado pela Covid-19. Já tivemos a oportunidade, em sede da Assembleia da República, fazer esta reflexão, mas era importante, agora que já temos mais algum tempo sobre estes eventos, que possa partilhar de forma mais maturada aquilo que é a vossa interpretação. De igual modo, em termos daquilo que é a atividade regulatória da ANAC, era muito importante percebermos como é que, em termos de ações de supervisão, atividades de licenciamento, reclamações, no momento em que o setor foi avassaladoramente abanado, como é que se transformou a ação da ANAC, que diligências tomou a ANAC neste período, teve a oportunidade de passagem referir a questão do certificado Covid digital, mas gostaria de lhe perguntar mais do que isso, de forma mais ampla, como é que a entidade reguladora se adaptou, que desafios lhe foram colocados, que respostas encontrou. Podemos ler também deste relatório que a ANAC alinhou as suas diretrizes com o CART, o Conselho de Segurança, o Protocolo de Segurança na Aviação, e perguntar em que medida é que nos pode também esclarecer sobre estas e outras adaptações que sublinhem esta apenas a título de exemplo. Mas mais do que vermos também o que foram os impactos desta crise pandémica no setor da aviação, é importante termos uma noção integrada do mesmo. Por vezes, quem observa de forma mais desatenta tende a só avaliar o impacto que estas matérias tiveram em termos nacionais. No entanto, nós sabemos que houve um conjunto de operadoras, como sejam a Flybe, a Air Italia, que era a segunda maior transportadora, a Avianca colombiana, que faliram. E é importante perceber que estes operadores já se encontravam em tremendas dificuldades antes da pandemia, pelo que, naturalmente, a primeira coisa que lhes aconteceu foi necessariamente apelarem à cláusula que permitia a sua insolvência. Ainda assim, já aqui foi dito que operadores, empresas de assistência em escala, empresas de handling, entre tantas outras, foram brutalmente impactadas. A TAP era uma empresa que, no momento da pandemia, vivia, como aliás a nossa aviação civil, o Sr. Doutor teve a oportunidade de referir, um momento histórico em 2019 e representava o maior exportador nacional, tinha 17 milhões de passageiros transportados por ano, mais de 10 mil trabalhadores com uma massa salarial de 740 milhões de euros e, em termos dos impactos indiretos do ecossistema da aviação, eram mais de 1000 fornecedores, serão mais do que 1000 fornecedores, 1,5 mil milhões de receita, mas também 1,8 mil milhões de impostos e contribuições que eram tidas e, em termos de compras nacionais, representava 1,2 mil milhões de euros. Isto é, foi importante, na lógica do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, intervir na nossa companhia de bandeira, salvar muitos e muitos postos de trabalho e, sobretudo, esta dimensão que queria colocar a Vossa Excelência, que tem a ver com quando queremos nós, quando podemos nós crer que se dará a recuperação do setor. Falou-nos em 24, 25, eu gostaria que pudesse detalhar um bocadinho mais que condições são necessárias de se verificar para nós considerarmos que temos uma recuperação do setor, mas mais importante do que o quando, Sr. Doutor, porque o quando é algo que a história recente nos tem encarregue de dizer que não controlamos absolutamente. Aquilo que gostava de lhe colocar era o como é que nos devemos preparar para a normalização do setor. Isto é, em Portugal é muito comum
nós chegarmos a uma altura de estrangulamento, infelizmente, e é aliás uma cultura que é transversal a muitas gerações, chegarmos a um momento de estrangulamento e dizermos não fizemos aquilo que tinha que ser feito. E a questão que eu gostava de lhe colocar hoje tem a ver com o que podemos fazer hoje para que, no horizonte de 24 ou de 25, como Vossa Excelência teve a oportunidade de dizer, não nos depararmos com estrangulamentos. Nós temos debatido a expansão da capacidade aeroportuária, adivinho que o Bloco de Esquerda e o PCP voltarão ao tema no registro do costume, mas não é apenas pela expansão da capacidade aeroportuária, existem outras dimensões e era muito importante que, enquanto entidade reguladora, que nós, enquanto representantes da nação, que os nossos governantes, que os agentes políticos em geral, pudessem fazer esta reflexão em 2021. Não é só o quando é que vamos recuperar, é o que é que temos que fazer para quando se der esta recuperação a podermos aproveitar em pleno, potenciando o turismo de forma sustentada, garantindo que o fluxo de pessoas, mercadorias, são feitas de forma atempada, de formas, do ponto de vista dos custos de contexto mais reduzidos, mais apelativos, mais competitivos, mais justos, e, portanto, no fundo, era esta a questão, o que fazer, o que pensar agora, o que fazer agora, para no momento do fim das restrições podermos estar em pleno. Finalizava, Sr. Presidente, deixando uma questão que tem a ver com a independência da entidade reguladora. Não é uma questão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque não temos dúvidas sobre isso, mas foi colocada, não teve tempo de responder, penso que ajuda à condução dos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAC, faz favor, 7 minutos para responder. Muito bem, muito obrigado. Bom, começando lá pelas plataformas digitais, bem sabemos que temos algum trabalho a realizar nesse aspecto. Durante algum tempo não foi o nosso foco de prioridade, porque havia muitas outras questões a resolver para melhor prestar um serviço aos nossos regulados. Agora acho que já estaremos em condições de começar a olhar para isso e até para a interação entre a ANAC e os seus regulados e os seus stakeholders de uma forma diferente através dos meios digitais. Portanto, está no pipeline para ser desenvolvido. Também implica alguns investimentos e, portanto, esta não era a melhor altura para os fazer. Bom, a forma como o setor foi impactado, eu acho que é bastante clara. De facto, o setor foi impactado fortemente, com um especial impacto naquilo que foi os meses de março, abril e maio. Depois teve uma pequena recuperação e depois voltou, não sei, das variantes e da segunda e depois da terceira vaga da pandemia a ser impactado. O que precisam compreender é que cada vez que o setor reabre, consome muito capital, porque é preciso fazer uma série de ações para que as aeronaves e as pessoas voltem a adquirir proficiência ou aeronavegabilidade e, portanto, há um grande consumo de capital em cada reabertura e, portanto, reaberturas pontuais que depois não têm continuidade são a pior coisa que pode acontecer. Ao setor, consomem muito capital, muitos recursos de empresas que já estão relativamente fragilizadas. E, portanto, esta crise não é que historicamente seja muito prolongada, não, estamos a falar de um ano, no máximo 2 anos, mas foi bastante acentuada a crise e, acima de tudo, teve estes períodos de falsa reabertura que consumiu muitos recursos e que fragilizou ainda mais as empresas. A ANAC, neste tempo todo, aquilo que tentou fazer foi apoiar as empresas, mas garantir que não era pelo facto de a atividade diminuir que haveria menos segurança no setor. E, portanto, houve todo um acompanhamento de todos os trabalhos que tinham que ser feitos ao nível de preservação de aeronaves, de proficiência das tripulações, de toda a estrutura das operadoras que tinha que se manter, elas tinham que ser capazes de manter os seus sistemas de safety, o Safety Management System a funcionar e em condições e, portanto, nós acompanhamos tudo isso e tomamos as nossas diligências. Por outro lado, foi preciso tomar uma série de diligências, como prolongar a validade de licenças de forma extraordinária e articulada com a União Europeia, uma vez que estas licenças são reconhecidas em todos os países da União Europeia, as condições em que são prolongadas têm que ser comuns a todo o espaço da União e mesmo internacionalmente, portanto, acompanhámos tudo isso. Eu lembro-me que tivemos um grande envolvimento na questão do Passenger Locator Card, da sua transformação de forma
plataforma de papel para eletrónico. Isso são coisas que vão perdurar e, portanto, nós aprendemos muito e evoluímos com esta crise, e há certos instrumentos que vão ficar connosco, assim como, para o bem e para o mal, a seguir ao 11 de setembro, toda a parte de security teve um grande desenvolvimento e ficou connosco para o futuro, e, portanto, tivemos todo esse acompanhamento. Como nos devemos preparar para a recuperação? Bom, aquilo que temos que fazer é planear e, acima de tudo, de alguma forma não deixar de investir no setor. Este é um setor capital intensivo, é um setor que precisa de grandes investimentos e consome capital pelo seu funcionamento. Nós temos que garantir que todas as infraestruturas estão disponíveis, mesmo ao nível da própria navegação aérea. Temos agora investimentos importantes por parte da NAV num novo sistema que nós não queríamos que fosse posto em causa pela pandemia, pelas dificuldades financeiras da própria NAV. Toda a manutenção dos sistemas, é claro que ajuda de facto ter um aumento da capacidade aeroportuária em Portugal. Verdadeiramente, eu às vezes ouço falar que não deveríamos aumentar a capacidade porque isso significa mais poluição. A poluição, devo dizer, é feita pelo número de aviões no ar, e o número de aviões no ar depende das encomendas dos fabricantes, e portanto esta poluição irá existir. Se ela é utilizada para trazer passageiros para Portugal ou não, é a diferença que nós temos aqui que tomar, digamos assim. E, portanto, nós temos que ter essa capacidade de acolher a procura que nos é dirigida, de forma a minimizar atrasos. Esses, sim, geradores de poluição desnecessária. Um avião em círculos à espera de aterrar consome combustível desnecessariamente, sem qualquer tipo de função, e, portanto, nós temos que minimizar isso, e para isso, necessariamente, precisamos de olhar para todo o setor. Precisamos também de eliminar alguns estrangulamentos que temos nos aeroportos nacionais, e isso só vai piorar, e temos que ter uma abordagem integrada relativamente a isto, com as forças e serviços de segurança, com as autoridades de saúde, para garantir que não há impactos adicionais, todos os requisitos adicionais, agora em termos de certificados digitais, de testes Covid, etc., que acabam por aumentar o tempo que os passageiros passam no aeroporto e gerar aglomerações de pessoas de forma desnecessária. Portanto, temos um esforço para fazer ainda, para nos preparar para o novo normal, que é termos também aqui novos requisitos de saúde pública nos aeroportos. Acho que isso vai ficar connosco desta crise e vai aproveitar às próximas que certamente surgirão. Em termos de independência, como eu disse, nunca houve, acho que a nossa independência se reforçou ao longo destes anos, somos cada vez mais atuantes. Como eu dizia, a minha percepção quando eu estava no setor e não na ANAC era de que o INAC, na altura, era uma etapa administrativa que tinha que ser ultrapassada para a implementação de determinadas soluções. Neste momento, a ANAC é de facto uma autoridade, não diria um parceiro, mas um regulador efetivo, independente, que pensa por si só e que estabelece as regras para uma concorrência sã e eficaz dentro do setor. Muito obrigado, acho que desta vez tentei não exceder os 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e desta vez não excedeu mesmo. Muito obrigado pela sua compreensão e capacidade de síntese nesta resposta. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 7 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente da ANAC e o Sr. Vice-Presidente que também nos acompanha. Aqui lançar ou retomar algumas questões que foram entretanto já levantadas, porque sabemos que estas audições têm um âmbito muito específico, tem a ver com o trabalho que foi feito pela ANAC e o próprio plano de atividades para o futuro, e todos percebemos que a questão da resposta à pandemia e da forma como os efeitos da própria pandemia ainda se continuam a fazer sentir, nomeadamente no setor da aviação civil, foram bastante grandes. Nós temos feito essa discussão aqui no Parlamento por variados motivos, mas percebemos todos e todas que, de facto, mesmo do ponto de vista económico, tem sido um dos setores que para Portugal tem aqui colocado mais desafios, até porque sabemos da ligação muito grande que este setor tem
com o setor do turismo e verificamos que, de facto, quando nós temos uma parte da nossa economia tão dependente de uma determinada atividade, isso não afeta apenas essa atividade diretamente, mas muitas outras que lhe estão ligadas e, no caso do turismo, verificamos exatamente isso e pelo que a própria recuperação, quando nós falamos da recuperação do setor da aviação, temos que falar em articulação com a recuperação do setor do turismo e o que é que queremos para essa recuperação. E eu pegava nisto para comentar e colocar mais algumas questões sobre uma coisa que o Sr. Presidente disse na sua intervenção inicial, de que aquilo que se espera é que a normalidade aos níveis de 2019 se possa atingir em 2004 ou 2025, mas também disse que não querem que se volte exatamente a esses níveis, se isso significar que a manutenção de problemas que se viam a nível de atrasos, por exemplo, entre outros. E, portanto, a grande questão é perceber como é que, do ponto de vista da ANAC, creio que depois cada partido e cada entidade terá, e o próprio Governo terá com certeza a sua análise sobre isso, mas como é que nós de facto podemos olhar para a recuperação deste setor sem voltarmos a ter os mesmos problemas que tínhamos quando do ano 2019, porque nós não nos podemos esquecer que de facto durante alguns anos até ao ano 2019 houve um crescimento exponencial da atividade turística e isso trouxe problemas, efetivamente, ou seja, não trouxe só retorno económico, mas trouxe problemas para o funcionamento do próprio setor da aviação e, portanto, o grande desafio é como é que nós chegamos à tal recuperação em 2024, 2025, segundo se estima, e eliminamos, digamos assim, esses mesmos problemas. Do nosso ponto de vista, temos dito várias vezes que, de certa forma, é preciso olhar também para o setor do turismo de uma forma muito mais sustentável do que aquela que estávamos a viver. Isso tem implicação sobre as regiões onde e sobre os locais para onde os turistas se deslocam, mas tem implicação também na própria organização da atividade aeroportuária. Portanto, gostaríamos que o Sr. Presidente pudesse aprofundar um pouco mais esta reflexão, porque nos parece de facto que é o desafio mais importante que existirá nos próximos tempos, sem prejuízo de termos já a verificação, nomeadamente no ano 2021, de algum tipo de recuperação que está até mais dependente de voos domésticos ou ligação à diáspora do que propriamente dependente de voos de outros países, como o Reino Unido, mas outros também. Uma outra questão que, entretanto, o Sr. Presidente já esclareceu qual é que foi o processo relativamente ao aumento das tarifas aeroportuárias para 2021 e, portanto, existiu aqui esta negociação entre a ANA e o próprio Governo e daí esta decisão. Mas sobre contributos da ANAC, gostaríamos de também colocar sobre se a ANAC deu ou teve a oportunidade de dar contributos para o desenho do próprio PRR no que toca às infraestruturas portuárias. Sabemos que toda a discussão à volta do PRR tem sido levantada até do ponto de vista da forma como as infraestruturas aeroportuárias se podem melhorar e perguntar se desse ponto de vista a ANAC tem sido ouvida sobre esta questão. Já aqui nesta audição também se falou da questão dos custos de contexto e de como é que esses mesmos custos podem ser diminuídos, mas eu gostava de colocar uma outra questão, porque quando nós falamos da diminuição de custos de contexto neste setor e noutros setores de atividade, não só neste, estamos quase invariavelmente a falar de trabalhadores e da forma como as empresas olham para os custos de contexto e a forma mais rápida e óbvia de os reduzir é através dos trabalhadores. E temos visto também no setor da aviação, por exemplo, a ANA Aeroportos, que em 2019 registrou lucros de 302 milhões de euros, decidiu denunciar o acordo de empresa e romper com direitos dos trabalhadores. E, portanto, tem havido aqui uma suposta flexibilidade que se fala muito sobre a gestão privada, que na verdade acaba por ter custos sociais que são sempre pagos pelos trabalhadores. E temos assistido neste setor a dificuldades tremendas que, parece-nos a nós, até
a reboque da discussão do impacto da Covid, que se estão a fazer as chamadas reestruturações com impactos sociais muito grandes, e isto também não tem apenas impactos sociais, mas tem impactos no próprio funcionamento destas empresas, no funcionamento dos aeroportos, no funcionamento de todo o setor, e portanto gostaríamos de perceber que apreciação é que a ANAC também faz sobre o caminho que se está a seguir no setor da aviação em Portugal, quer em matéria laboral, quer em matéria económica, e como é que o facto de estarmos aqui perante, neste setor, uma redução muito grande de trabalhadores poderá ter impactos negativos na tal retoma que falávamos inicialmente. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da ANAC, por favor, 7 minutos para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões. Bom, relativamente àquilo que poderá ser uma recuperação de alguma forma sustentável. A recuperação sustentável, no nosso entendimento, tem que passar pela própria sustentabilidade ambiental do setor. E, portanto, relativamente a essa matéria, nós primeiro temos que nos focar, se calhar, em 2 níveis de ação diferentes. Melhorar a eficiência das infraestruturas que nós temos, para garantir que elas são aproveitadas até ao máximo, digamos assim. A outra, aquilo que são as mudanças tecnológicas e as mudanças como os combustíveis alternativos com maior incorporação de biocombustíveis, etc., que são mudanças mais graduais e que trarão alguns benefícios ambientais. Bem sei que o aumento da eficiência da utilização das nossas infraestruturas tem como consequência, se calhar, alguns impactos ao nível de disposição das populações circundantes a ruído. Eu sei que existe sempre esse trade-off. Mais uma vez, a tecnologia tem gerado impactos positivos nessa matéria. Novas gerações de aviões são mais eficientes em termos de queima de combustível, mas também são muito mais eficientes em termos de emissões de ruído, e, portanto, aquilo que era a nossa preocupação é que algum desinvestimento que fosse feito ao nível dos operadores aéreos não redundasse na retirada dos aparelhos mais recentes e com evoluções mais recentes, privilegiando os aparelhos mais antigos e menos eficientes, quer em termos de ruído, quer em termos de emissões de CO2. Portanto, isso está a ser feito e, portanto, congratulamos-nos com isso. O que é facto é que as companhias estão a preparar-se a esse nível, privilegiando as novas aeronaves e o seu aumento de eficiência. Precisamos também de que as infraestruturas acompanhem essa evolução. E para isso, naturalmente, precisaremos de encontrar alguma plataforma de entendimento com os municípios em que elas se inserem, com as populações em que elas se inserem, e também formas de alguma forma, compensar essas populações circundantes de todos os incómodos que são criados, enquanto não se estabelece um aumento da capacidade definitiva aeroportuária da região de Lisboa, nomeadamente nos restantes aeroportos. Essa situação não se coloca de forma tão gritante. Relativamente à recuperação de que fala, a recuperação de que fala não existe só em termos de voos domésticos e de diáspora. Isso foi aquilo que manteve o setor a funcionar à volta de 10% da sua capacidade no ponto mínimo. O que é facto é que nós assistimos a uma situação em que, quando houve a abertura de voos mais recentemente, parece que as pessoas estavam a olhar para a internet e para as possibilidades de viagem já com as malas feitas, e assim que foi possível abrir
marcar voos, imediatamente marcaram. E, portanto, aquilo que nós assistimos foi uma explosão de reservas assim que as condições de mobilidade foram repostas. Portanto, esta recuperação está muito feita novamente no turismo, e as reservas que nós estamos a ver para os próximos meses são muito assentes no turismo, e vamos ter, como eu digo, tudo indica que vamos ter um pico de atividade muito centrado neste verão a níveis muito assinaláveis. Portanto, não vamos ter uma recuperação gradual, vamos ter um pico de verão quase imediato. Relativamente aos contributos da ANAC para o PRR, a ANAC não foi consultada relativamente ao PRR, e, portanto, aquilo que é os nossos contributos para o desenho das soluções aeroportuárias ocorrem no âmbito das nossas atribuições legais de certificação dos aeródromos, e, portanto, não nos compete a nós, até porque temos que salvaguardar esse papel, não nos compete a nós andar a contribuir com possíveis soluções. O que nós temos é que garantir que as soluções que nos são apresentadas são passíveis de ser operadas com segurança. Temos acompanhado o debate sobre as infraestruturas aeroportuárias e atuamos sobre ela do ponto de vista técnico e com aconselhamento ao Governo do ponto de vista técnico. Relativamente às opções políticas, deixamos para outros atores essas intervenções. Relativamente àquilo que designou de custos de contexto, nós não temos aqui o hábito de designar reduções de trabalhadores como custos de contexto. E, portanto, não gosto dessa expressão, pessoalmente. Aquilo que nós temos assistido, de facto, é uma redução dos níveis de emprego. Estas pessoas, de facto, acabam por ser vítimas de uma redução que nós consideramos temporária da procura. Estamos em crer que, mantendo elas as suas qualificações durante um determinado período, vão ser reabsorvidas pelo mercado. Quais as condições em que isso acontece será de facto uma questão a ter em conta. A nossa preocupação, como eu já disse, é que em qualquer momento os operadores deste setor, porque têm requisitos de segurança muito exigentes, têm que nos demonstrar a todo o tempo que estas reduções de pessoal não reduzem a segurança da aviação civil e, portanto, que elas em qualquer momento têm a capacidade de ter a operação que estão a ter, têm a capacidade de retomar as operações para outros níveis, como se está a verificar neste verão, e é essa a nossa intervenção. Já aqui há tempos lembro que sobre o setor do handling tivemos já algumas discussões sobre essa matéria. É um setor que por natureza é mais suscetível a estas questões e onde as qualificações são mais baixas, portanto a recuperação deste setor e dos níveis de emprego é relativamente rápida, mas as pessoas não têm facilidade de se reorientar para outras atividades profissionais, portanto isso preocupa-nos, mas o que é facto é que a recuperação do setor será a melhor forma de recuperar todos estes postos de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC e demais membros do Conselho de Administração, do Carlos Chruca Salgado e restantes dirigentes e todos aqueles que na ANAC acompanham a nossa reunião. Eu gostava de começar por colocar algumas questões, eu diria, do foro interno e do próprio funcionamento da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Naturalmente que a nota e o documento que foi enviado é algo que nós agradecemos, é um apoio à nossa discussão, mas naturalmente não nos queixamos que tenha enviado hoje, porque atempadamente foi enviado o relatório e esse é que é o documento que está em debate e foi esse que nós estudamos e analisamos para esta reunião. Ora, relativamente aos recursos humanos, aos trabalhadores da ANAC,
Mencionou há pouco uma diminuição do número de avanças e um aumento do número de efetivos, com digamos, vai sendo ocupado o mapa de pessoal. Eu, em todo o caso, não queria deixar de recordar que ainda recentemente o Tribunal de Contas identificava uma insuficiência relativamente ao pessoal, mesmo contando com os prestadores de serviço, e eu diria que em 3 anos, por exemplo, a evolução do somatório do número de pessoas entre efetivos e avanças, é claro que é muito importante que haja menos avanças e mais efetivos, e isso é uma evolução que tem de continuar, mas que o somatório não aumentou assim tanto, não é? Passámos de 199 mais 35 para 214 mais 25, portanto o saldo líquido é de, salvo erro, 5 pessoas. E a pergunta é se tencionam prosseguir e acentuar este reforço de capacidades próprias, e as capacidades próprias com um sublinhado muito importante pelo caráter estratégico até das funções que a ANAC desempenha nesta matéria, se esse reforço das capacidades é ou não algo para acentuar e prosseguir nos próximos tempos. Por outro lado, um aspecto que o relatório também menciona, e é um tema que nós temos vindo a abordar ao longo dos últimos anos, é a questão dos relatórios internos e a necessidade de completar a regulamentação interna de funcionamento da ANAC. Há a indicação de alguns alguns regulamentos mais que têm sido aprovados, e eu pergunto qual é o ponto de situação, se isto significa que todo o processo está concluído ou se ainda há mais alguma etapa por levar a cabo nesse processo. Depois, gostava de ir a um aspecto que o Dr. Luís Miguel Ribeiro, o Dr. Silva Ribeiro, estava a referir, mesmo agora no final da sua última intervenção, que tem a ver com a questão do emprego e com a destruição de emprego no setor da aviação civil, aqui já de uma forma mais ampla, não falando aqui da ANAC, falando do conjunto das empresas do setor da aviação, e dizia ainda agora, se bem entendi, que é uma questão que tem que ser demonstrada do ponto de vista da segurança da aviação e de não haver consequências para a segurança que decorram da diminuição de emprego, ou da destruição de emprego, ou até dos ataques aos direitos dos trabalhadores. Ora, há aqui um outro aspecto que vai para além disso, e para já é importante que se faça esta correlação entre o emprego, e eu acrescento o emprego com direitos, o emprego de qualidade, o emprego estável, num setor em que, de facto, a estabilidade e a segurança estão de mãos dadas, tal como noutras áreas. Agora, eu penso que e, portanto, essa abordagem julgo que é importante. Agora, o dumping social, e é dumping social que se trata em várias empresas, não é um problema apenas laboral. E é um problema que até, no limite, olhando na perspectiva das entidades patronais e das empresas, o dumping social é, no fundo, até um fator inibidor de concorrência. A tal concorrência que é, para alguns, muito mais importante do que os direitos de quem trabalha. Mesmo que a gente discuta nessa perspectiva, aquilo que tem vindo a ser reiteradamente denunciado e reiteradamente condenado na Justiça, por exemplo, em relação à Ryanair, aquilo que está a ser feito com os seus trabalhadores ao longo dos anos, aquilo que tem sido o conjunto de situações de maior gravidade, até relativamente às perseguições aos trabalhadores e aos relatos da maior gravidade que são transmitidos pelos trabalhadores de várias empresas, da Ground Force, da Portway, aquilo que se passou na TAP, aquilo que se passou na Ryanair, e, portanto, há uma pergunta muito objetiva que tem a ver com esta interligação, em que, em alguns casos, é a própria lei que estabelece essa interligação entre direitos laborais e, elegibilidade para a licença de operação. Portanto, o licenciamento está diretamente relacionado, estou-me a lembrar, por exemplo, do decreto-lei do handling nessa matéria, e, portanto,
tem ou não havido uma atenção particular da parte da ANAC no acompanhamento, na fiscalização e nas ações inspectivas em relação a estas matérias. Ou, pelo contrário, como noutras ocasiões, a situação foi mais na base de, se chegar alguma coisa da ACT, dá-se seguimento. Porque parece-nos que isso é claramente insuficiente. Portanto, ou existe uma perspectiva de intervenção e de participação ativa e de acompanhamento ativo por parte da ANAC, tendo em conta as implicações que estas questões colocam, quer do ponto de vista operacional, de segurança, até justo concorrencial, etc., que decorrem justamente destas questões, das situações que os trabalhadores do setor enfrentam. E isso é um aspecto que não pode deixar de ser sublinhado. Para terminar, gostava de sublinhar uma questão que já foi colocada aqui, que era mesmo importante que fosse esclarecida, e o doutor há pouco não teve tempo para responder, mas que agora valia a pena mesmo tratar, que é o reembolso dos pagamentos aos passageiros pelas companhias aéreas. É muito dinheiro dos passageiros que as companhias aéreas, a TAP e não só, guardaram em caixa. Muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas foram prejudicadas, foram lesadas porque pagaram bilhetes para voos que não se realizaram, e houve, até do ponto de vista da informação, situações muito graves e até escandalosas do ponto de vista do desrespeito e da forma como as pessoas foram induzidas em erro e foram levadas ao engano, claramente, em relação a esse processo. E, portanto, esta questão do dinheiro que as pessoas têm a haver, em alguns casos ainda têm a haver, muitos, relativamente a estes bilhetes, a estes pagamentos, que acompanhamento e que medidas é que têm sido levadas a cabo nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAC, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias. Bom, relativamente às questões que coloca, em termos de reforço da capacidade interna, aquilo que referi foi que, no total, neste momento, temos 214 pessoas. Eu não sei qual foi o ano de base que referiu, mas objetivamente desde 2015, em que tínhamos 181 no total, estamos a falar de um reforço de 33 pessoas. Este reforço irá continuar, é a nossa perspectiva que continua. Como lhe digo, de um ponto de vista muito pontual, nós queremos ir buscar aquilo que são competências que existem no mercado que nos fazem falta e, portanto, competências muito específicas. Estou a falar, por exemplo, de pilotos de helicópteros, que é uma competência muito especial. Estou a falar de pessoas que conheçam procedimentos de navegação aérea, que são outras competências muito especiais e, portanto, pessoas já qualificadas que possam dar algum contributo mais ou menos imediato para a ANAC, e depois, por trás, temos todo um processo de admissão de pessoas já saídas da faculdade para a reposição e para a construção de um quadro estável. De facto, aquilo que eu referi é que assistimos a um processo de maior consolidação do nosso quadro. Objetivamente que a recessão que se fazia sentir no setor ajudou a consolidar passa a expressão, essa consolidação do quadro, e também disponibilizou no mercado esse tipo de competências que nós queríamos. Também devemos ter em consideração que não foi só o setor que foi afetado por esta recessão, a própria ANAC também tem vindo a sofrer os seus efeitos, e, portanto, também não podemos esperar aqui uma atuação completamente desligada do ciclo em que estamos. Aquilo que eu salientava é que um quadro para um regulador precisa de um elevado período de treino, portanto precisa de ter competências e precisa de ser treinado durante muito tempo, e, portanto, a gestão que fazemos do quadro pessoal tem que ser, de alguma forma, centrado no médio e longo prazo, e não uma reação de curto prazo, como os operadores podem ter, em que se ajustam muito rapidamente às flutuações de procura. No caso de um regulador, isso não pode acontecer, sob pena de deitarmos fora um elevado investimento que fazemos, quer de tempo, quer de custos de formação nestes nossos recursos humanos, e, portanto, temos que ter esse cuidado. Relativamente à questão dos regulamentos internos, falta o regulamento arquivístico.
E, portanto, todos os outros consideramos que já estão implementados. Pontualmente há revisões, mas isso há sempre, é um processo contínuo. Agora, os regulamentos internos já estão totalmente implementados. Concluímos já a reestruturação da organização e essa reestruturação estava naturalmente dependente de termos massa crítica em termos de recursos humanos para a implementar. Eu aquilo que relembro é que durante muitos anos, enquanto o INAC ainda estava na esfera pública, o que aconteceu com a saída de recursos é que se concentraram cada vez mais funções e pessoas em gigantescas direções que perderam completamente o foco da sua atividade, andavam literalmente a apagar fogos. Aquilo que nós conseguimos com o aumento do quadro foi começar a dotar estas direções da massa crítica necessária para fazer a sua função, até o momento em que as conseguimos de facto separar em termos de funções nucleares e dotá-las do quadro do pessoal necessário para exercer essas funções. Ainda faltam algumas pessoas, é verdade, nós não podemos pura e simplesmente abrir concursos para 30, 40 pessoas, porque é preciso integrá-las e treiná-las, e essa integração e treino precisa de um acompanhamento próximo das pessoas que já lá estão. E, portanto, é um processo, mais uma vez, que tem que ser visto a médio prazo e, portanto, este crescimento paulatino, mas sustentável do nosso quadro. Relativamente àquilo que fala do ponto de vista do impacto social da crise e daquilo que designa de dumping social e o seu impacto na concorrência, o que é facto é que, de facto, nós estamos cientes que existe essa questão, mas aquilo que temos também que ter consciência é que este é um mercado internacional e globalizado. E aquilo que nós assistimos não é tanto questões relacionadas com o comportamento do operador A nacional face ao operador B nacional, é alguma procura das melhores condições a nível europeu para o estabelecimento de um operador. E ele opera de acordo com as leis desse país. Isso em si não é ilegal. Se me pergunta se deve haver algum tipo de nivelamento e de maior intervenção de harmonização comunitária sobre esse tipo de atuação, sim. Se é possível que ao nível nacional os governos definam quais são as regras básicas que se aplicam e que têm que ser seguidas ao nível nacional e deixar outras questões para a lei do país de origem do operador, sim, é possível fazê-lo dentro dos limites daquilo que a União Europeia permite. E estamos integrados na União e não podemos esquecer isso. Poderá haver um caminho a fazer nesse sentido. Agora, aquilo que notamos é que, de facto, existe esse tipo de concorrência a nível não da nossa fronteira, dos nossos operadores estabelecidos em Portugal, mas ao nível de operadores estabelecidos noutros Estados-membros que têm uma legislação mais permissiva, digamos assim, para esse tipo de gestão. Relativamente aos reembolsos de passageiros, temos que separar aqui duas questões. Há uma questão que são um bloco de direitos de passageiros que mantêm os seus créditos sobre a empresa, mas têm o direito de viajar a seguir, se o quiserem, ou exigir um reembolso. Isso é um conjunto e é um valor expressivo. E aquilo que nós estamos à espera é que, efetivamente, agora, com o relaxamento das restrições, que muitos desses, os vouchers, chamados vouchers, sejam, de facto, utilizados e que esse crédito seja transformado numa viagem. E depois há aquilo que são os reembolsos que foram retidos das pessoas que, efetivamente, procuraram não um voucher viajar a seguir, mas, efetivamente, ter o reembolso do seu dinheiro. Essa matéria, tanto quanto nos é dado a perceber, está a ser adequadamente tratada pelas companhias aéreas neste momento e não temos ecos de grandes acumulações de dívidas relativamente a isso. A maior parte delas foi tratada ao longo do tempo, nós tivemos uma intervenção sobre essa matéria, acompanhámos isso, falámos quer com a Direção-Geral do Consumidor, como com as próprias organizações representativas dos consumidores e, portanto, essa questão, o aumento da informação foi feito em devido tempo, as pessoas começaram a conhecer os seus direitos, a exercer os seus direitos e, portanto, essa questão mais ou menos esvaziou-se. Existe, de facto, ainda um bloco de vouchers que poderão ou não ser utilizados e isso gerará ou não reembolsos em dinheiro das companhias aos passageiros, dependendo da sua escolha. Espero ter respondido a tudo. Muito obrigado. Muito obrigado.
Terminamos assim a primeira ronda, não tenho mais nenhuma inscrição. Vamos iniciar a segunda, onde julgo só ter 2 inscrições, do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão dos reembolsos, peço desculpa de voltar a insistir, mas pelas notícias que li, há cerca de um mês, só na TAP existiriam 500 milhões de euros. Eu pergunto se isto é verdade ou mentira, porque parece um valor verdadeiramente absurdo de reembolsos. E imagino como é que a TAP, no estado em que está, vai conseguir reembolsar uma dimensão destas. E, portanto, era mesmo para esclarecimento, não vá eu estar aqui eivado de uma fake news, e, portanto, mas isto verdadeiramente é preocupante se assim for. Quanto a outros temas, o novo Aeroporto Internacional de Lisboa, ao longo dos últimos anos, foi tema. Neste momento, a questão da pandemia, por um lado, por outro, o chumbo promovido pela ANAC ao aeroporto Montijo, de alguma forma deu folga para se ganhar aqui algum tempo em torno desta discussão do futuro Aeroporto Internacional de Lisboa. Mas eu ia talvez centrar a minha questão num outro tema, que é as obras na Portela. A Portela, ao que me parece, e acompanho, portanto, não sei se estou certo com esta questão, necessita de obras urgentemente. De resto, o Sr. Ministro, em vinda última aqui ao Parlamento, para coisa de 15 dias, terá referido que a importância de avançar com o taxiway. Portanto, o que eu pergunto é se contam que o taxiway seja prolongado ao longo de toda a pista e que dispense, a partir de agora, o cruzamento da pista principal, e levando com isso a 2 melhorias, na minha ótica, e faço-lhe esta pergunta. Do ponto de vista do ruído, vai permitir que os aviões façam uma aproximação a Lisboa mais alta, e nessa circunstância aterrarem mais à frente, e isso evita o ruído sobre Lisboa, e por outro lado, do ponto de vista da segurança, permite também que depois possa haver mais movimentos na pista por hora. E, portanto, já que cada vez que um avião tem que atravessar o taxiway, portanto, tem que atravessar a pista, tem que cruzar a pista para ir tomar o início de voo, é sempre um atraso que provoca na circulação dos aviões. Portanto, se estas obras que estão a ser pensadas para a Portela é apenas isto, ou se é mais do que isto, e é o tal prolongamento de funcionamento da Portela, de que se fala, e há quem diga que era necessário o tal estudo de impacto ambiental. Vou acelerar um pouco, já passou muito tempo. Relativamente aos drones, gostaria que nos desse nota. Há neste momento nova legislação, transposição de diretivas comunitárias. Que balanço tem a ANAC sobre o tema drones? Estamos próximos da época de incêndios. Como é que estão a decorrer as inspeções às aeronaves empenhadas nesse combate? Se há algum problema, se têm aumentado essas, está tudo dentro do normal. Quanto ao Plano de Segurança Nacional, obrigado, vou terminar, Sr. Presidente, é muito rápido. Quanto ao Plano de Segurança Aeroportuário, a ANAC é neste momento a entidade responsável por este plano. Está cautelado esse plano de segurança no aeroporto. Esta questão do CEF, relativamente a greves que estão agendadas, põe em causa a segurança do obrigado, país, desse ponto de vista. Portanto, eram algumas... e para terminar, é mesmo a última, Sr. Presidente, eu peço desculpa. A ANAC tinha conhecimento que o aeródromo de Tires não tinha controle policial. Faço assim desta forma a pergunta, não tenho mais tempo, mas gostaria naturalmente de ir mais, aprofundar este tema, que me parece bastante importante. Obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, agradecendo as respostas dadas e as questões, entretanto, colocadas são pertinentes, não as vou repetir e agradecia que pudesse abordar estas matérias. Há um aspecto que vale a pena esclarecer, é se os trabalhos que estão em curso atualmente no aeroporto da Portela traduzem-se ou não no aumento da capacidade e naquilo que será depois uma capacidade declarada maior.
porque uma coisa é mais fluidez para os mesmos movimentos por hora, outra coisa é mais movimentos por hora e um aumento da sobrecarga e a pressão sobre a cidade ou as cidades na influência do aeroporto de Lisboa. E essa é uma questão que valia a pena esclarecer. Um outro aspecto tem que ver com o ponto de situação que nós precisávamos de ter relativamente a questões relativas às regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Relatório de avaliação do subsídio social de mobilidade e portanto, a revisão do ponto de vista da aplicação da lei e das normas em relação a essa matéria, o subsídio de mobilidade para regiões autónomas do transporte aéreo, bem como o ponto de situação dos processos relativamente à ampliação e às áreas de segurança, Runway and Safety Area, do aeroporto da Horta, a intervenção que já há uns tempos falávamos relativamente ao aeroporto da Graciosa, em que havia a questão de uma incompatibilidade do projeto da Aerogar com as áreas reservadas à pista, tendo em conta a certificação, portanto, se já está ultrapassado o problema da altura, e a intervenção que tem vindo a ser discutida relativamente à Ilha do Pico, ao aeroporto na Ilha do Pico. Qual é o ponto de situação e que avaliação existe na ANAC em relação a essa matéria, tal como aquele problema antigo que muitas vezes tem sido tratado nesta Comissão sobre a saga dos radares meteorológicos no aeroporto da Madeira e a intervenção que possa ser feita no sentido de obviar essas dificuldades que ao longo dos anos têm feito sentir. Uma última nota que tem a ver com uma questão que na intervenção inicial do Sr. Presidente foi referido de forma rápida, tem a ver com as taxas de segurança. Porque já a Auditoria do Tribunal de Contas considerava que a taxa de segurança, na componente atribuída à ANA Aeroportos, é um financiamento público não reconhecido no Orçamento de Estado. E é criticada a questão de ser emitida e cobrada por uma entidade privada sem intervenção pública. Ora, em 3 anos, a ANA Aeroportos, Vancy, teve de proveitos com a taxa de segurança de 157 milhões de euros. Ora, a questão que se coloca aqui é, para além da resposta dada em sede contraditória por parte da ANAC, se dito o que foi... Tendo sido dito aquilo que foi dito, tendo sido respondido o que foi respondido, as coisas continuaram ou não na mesma, e se continua na mesma, esta prática que o Tribunal de Contas veio apontar e chamar a atenção, e gostaríamos também de uma abordagem em relação a essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAC, 6 minutos para responder aos grupos parlamentares que lhe colocaram questões. Antes de lhe passar a palavra, eu ia pedir só às senhoras e aos senhores deputados que se queiram inscrever na terceira ronda, se for o caso, para fazerem chegar as inscrições à mesa. Eu até, ao momento, não tenho nenhuma inscrição, pelo que se não chegarem, entretanto, terminará a audição no final da intervenção do Sr. Presidente da ANAC. Sr. Presidente, faz favor, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, bom, relativamente aos reembolsos, eu não conheço, não tenho de memória esse número dos 500 milhões. O que eu refiro é o seguinte: estamos aqui a falar, provavelmente, de um bolo que inclui os créditos dos passageiros que foram transformados em vouchers, que podem ou não ser objeto de reembolso ou de transformação numa viagem efetiva. E, portanto, poderemos não estar aqui a tratar de um reembolso em numerário que tem que ser realizado aos passageiros. Aquilo que nós temos conhecimento é que os pedidos de reembolso dos passageiros em numerário estão a demorar, em média, à volta de 20 dias. E que não haverá atrasos significativos nessa matéria. Se as pessoas aproveitaram aquilo que foram as oportunidades apresentadas pelas diversas transportadoras para, em condições favoráveis, transformarem esse seu crédito no direito de viajar a um preço mais reduzido no futuro, isso de facto surge nas contas das empresas como um direito a um reembolso, mas que será transformado numa prestação de serviços. E, portanto, alguma cautela quando interpretamos estes valores, poderão não se transformar num cash outflow, digamos assim, das transportadoras. Relativamente àquilo que perguntou sobre obras na Portela,
De facto, o que está previsto ao longo do tempo e estava previsto já desde o início da celebração do contrato de concessão, era o desenvolvimento do taxiway paralelo ao longo da pista 0321. Esse taxiway terá, de facto, essas implicações de, por um lado, garantir uma melhoria da segurança, ao evitar o atravessamento da pista, e permitirá, de alguma forma, otimizar o fluxo de aeronaves e a sua sequenciação de partida. Muitas destas aeronaves, as de médio curso, já não vão ao início da pista fazer a sua partida, apenas as intercontinentais fazem isso para ocupar, porque precisam de toda a pista para a sua descolagem. E, portanto, isto não é tanto um tema que se coloque no médio curso, é um tema que se coloca no longo curso, mas objetivamente, em termos de planeamento e de sequenciação de aeronaves, uma vez que elas às vezes partem alternadamente, coloca-se esse tema e existirá uma melhoria de desempenho nessa matéria. Se isso se transforma ou não num aumento da capacidade efetiva do aeroporto, teremos que ver com estudos da própria concessionária dos aeroportos e da NAV, que é responsável por essa otimização da capacidade. Aquilo que nós esperamos, de facto, é que estas melhorias permitam melhorar a disponibilidade de pista e que, de alguma forma, também permitam aquilo que o Sr. Deputado dizia, que era de viabilizar uma aproximação diferente sobre Lisboa, a uma maior altitude, um toque mais à frente e uma saída de pista de forma igualmente rápida. Neste momento, com as saídas de pista que existem, se a aeronave tocar mais à frente, não conseguirá sair nos taxiways nas saídas rápidas e, portanto, terá que ir ao fim da pista e fazer todo um percurso que o obrigará a cruzar novamente a pista para chegar ao terminal. Isso, naturalmente, que não é viável do ponto de vista da operação do aeroporto. Relativamente a drones, houve, de facto, alguns desenvolvimentos. Do nosso lado, nós temos vindo a acompanhar e a participar ativamente nesses trabalhos. Conseguimos também disponibilizar a plataforma de registro dos drones sensivelmente pouco tempo depois daquilo que estava inicialmente previsto. Já está a funcionar e que permite, de alguma forma, responder a esse imperativo legal do registro dos drones. Há muito a fazer em termos de desenvolvimentos e de acompanhamento de toda a legislação que vai saindo sobre o setor. Estamos, neste momento, a trabalhar naquilo que é o desenvolvimento dos exames para pilotos de drones em determinadas categorias. Eu relembro-me que há operações que são tipificadas como de baixo risco, em que os pilotos de drone apenas precisam de ler uns folhetos informativos. Há, consoante os níveis de risco, um aumento do nível de exigência de qualificações dos pilotos. Não estou a falar daqueles que precisam tirar um curso muito equiparado àquilo que são cursos de piloto de linha aérea, mas há uma categoria intermédia para alguns tipos de operações em que é preciso fazer um exame, e esses exames nós estamos agora a desenvolver os cursos para que esses exames sejam feitos pela própria ANAC, à semelhança daquilo que é feito para os pilotos de linha aérea. Relativamente às questões dos incêndios e da nossa intervenção no DECIR, ao nível da disponibilidade das aeronaves, continuamos mais ou menos com a mesma situação. Temos conseguido, com os operadores e com algum esforço das nossas equipas, cumprir com a disponibilização das aeronaves, fazer as inspeções on-site. Há sempre atrasos nessa matéria, este ano não foi exceção. A nossa intervenção principal neste momento tem sido ao nível das próprias infraestruturas que sustentam esse dispositivo de combate a incêndios e de garantir algumas
condições mínimas, nomeadamente ao nível dos meios de socorro presentes no local, para que a operação destas aeronaves seja feita de forma segura. Eu relembro que não são só aeronaves, há tripulantes lá dentro e são transportadas brigadas de intervenção rápida que aumentam o nível de ocupação das aeronaves e que obrigam a ter cuidados ao nível dos meios de socorro que estão presentes nessas infraestruturas. E temos feito esse esforço com a própria ANEPC, que também tem sido de grande diligência e de grande auxílio à ANAC neste capítulo, e estamos articulados nessa matéria. Relativamente ao Plano Nacional de Segurança, ele está a ser implementado sem questões. Se o CEF coloca em causa a segurança, ou seja, se as greves do CEF colocam em causa a segurança, eu terei que dizer que não. Aquilo que pode colocar em causa é, do ponto de vista de saúde pública, pode criar aglomerações de pessoas que são de todo indesejáveis, mas comprometer a segurança, objetivamente, dentro daquilo que são as regras do Estado de Direito, o próprio CEF e os grevistas têm que assegurar a segurança da aviação civil e, portanto, não estou em querer que esse seja um tema. Acho que sobre o aeroporto de Portela, se as obras vão aumentar a capacidade ou não, acho que já respondi. Dependerá de uma avaliação de risco a realizar pela ANA e pela NAV relativamente a essa matéria. O prolongamento de taxiways ou a construção de saídas rápidas por si só não faz isso. Aumenta a eficiência, aumenta a fluidez, mas daí a transformar-se isso na capacidade de albergar mais movimentos por hora, é preciso fazer estudos bastante aturados e não temos para já evidência de que isso seja uma realidade. Relativamente a pontos de situação do subsídio social de mobilidade, estamos a trabalhar como sempre, demos já os nossos contributos sobre aquilo que é a realização das obrigações de serviço público nas regiões autónomas, sobre os subsídios sociais de mobilidade, aquilo que foi a oferta e a procura de lugares, enviámos para a IGF e, portanto, do nosso lado, todo esse processo está relativamente estável. Eu vou ter que, não tenho neste momento o ponto de situação dos aeroportos da Horta e Graciosa, vou ter que lhe dizer posteriormente como é que isso está. Não tenho ideia de ter havido desenvolvimentos relevantes sobre esta matéria. Relativamente aos radares meteorológicos na Madeira, houve recentemente um novo grupo de trabalho. Houve novamente um grupo de trabalho, desta vez não focado sobre os aspectos técnicos, mas como financiar estes equipamentos, uma vez que a NAV também está a passar por uma situação de algum aperto. Acho que houve conclusões que estamos a aguardar desse grupo de trabalho em termos de financiamento público desses equipamentos. Aquilo que nós esperamos é que eles sejam implementados rapidamente para podermos começar a recolher leituras e, eventualmente, estudar a alteração das regras de funcionamento do aeroporto Cristiano Ronaldo o mais depressa possível. Relativamente à taxa de segurança da ANA, a taxa continua a ser cobrada. Esta taxa é a contrapartida pela prestação do serviço de segurança nos pórticos pelo pessoal contratado para fazer esse screening dos passageiros. A matéria levantada pelo Tribunal de Contas não tem a ver com os valores, tem a ver com uma concepção de regras orçamentais sobre as quais nós não falamos. Isso será melhor deixado para o Governo, para a Direção-Geral do Orçamento e para o Estado em si. Não é uma matéria que envolva o regulador. Sobre o regulador é apenas cobraram os montantes adequados ou não e fazemos essa apreciação porque essa taxa tem que ser aprovada pela ANAC. Fazemos a avaliação da adequabilidade e não da forma como ela é cobrada e se está incluída no Orçamento de Estado ou não. E pronto, acho que respondi a tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAC. Eu não tenho inscrições para a terceira ronda. Pelo que daremos por concluída esta audição. Sr. Presidente da ANAC, Sr. Vice-Presidente e restantes membros que os acompanharam, naturalmente um agradecimento em nome de todos nós e também desejar-lhes bom trabalho. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim a nossa audição e a nossa ordem do dia de hoje. Amanhã, como é sabido, temos reunião ordinária. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos.